Graça e paz, bom dia. Você pode assentar-se por um instante, meu querido. Deus abençoe nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 2. Nessa manhã que entramos semana passada no inverno e hoje já está mais quentinho, né? Temperatura agradável, um dia bonito. E que podemos estar juntos na presença de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 2. Nos diz assim a palavra de Deus: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Vamos orar a Deus e nesse momento também nós vamos orar pelos familiares, pelos amigos, pelos queridos da Cleoni Terezinha da Silva, que veio a falecer nos últimos dias, e os seus familiares estão aqui conosco nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa estar consolando a cada coração, em nome de Jesus. Pai, nós engrandecemos ao Teu nome, Deus, porque podemos estar diante de Ti e sabemos, Pai, que a Tua palavra fala já por si só. Toma cada querido, cada coração diante de Ti, faz um solo fértil a Tua palavra. Colocamos os parentes, os amigos, Pai, da Cleoni que veio a falecer. Ó Deus, pedimos a Tua misericórdia, Pai, sobre a vida deles, o consolo de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, consolando a cada coração nesta manhã, em o nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, aleluia, glória a Deus. Como reconhecer a voz de Deus? O título que coloquei aí para você no seu informativo. A grande realidade é que, por vezes, o ser humano busca reconhecer a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do além, de algum lugar, de alguma maneira, que possa acalentar o seu coração, a sua alma, lhe dar algumas respostas, comunicar-se com alguém que seja capaz de explicar talvez a razão da sua existência. Olhando no contexto humano, talvez nessa terra, de um momento assim como que lacrados, o que tem além, o que tem depois, o que tem além dessa terra. Isso é tão verdade que a própria NASA envia sondas, envia diversas coisas, diversas maneiras, tentando se comunicar com algo ou alguém além dessa terra. E coloca-se ali algumas coisas que falam a respeito da nossa terra, localização, tantas coisas, pensando que talvez se em algum lugar possa se receber essas imagens, essas mensagens, possam se comunicar com a terra. Há um desejo de se comunicar. As próprias religiões, ao longo da existência da raça humana, buscam ouvir a voz de deuses, do além, de tantos lugares, do sobrenatural, buscando através de ritos, de rezas, de sacrifícios, uma maneira de expressar a voz dos deuses, buscando um contato sobrenatural. Para quê? E por quê? Para talvez descobrir o amanhã, para talvez descobrir o que vai vir sobre o futuro, a solução talvez de problemas vindouros. Por que não dizemos talvez das seitas modernas, que de um jeito ou outro buscam uma revelação, receber algo diferente, de uma divindade que possa falar consigo? E aí nós temos as seitas modernas, como por exemplo os mórmons. E aqui digo não como uma crítica a qualquer religião, mas como uma constatação diante daquilo que a Bíblia nos fala. E buscando a voz de algum lugar, o Joseph Smith, por exemplo, recebeu algumas placas de ouro, segundo ele, de um anjo Moroni, e aí escreve, e aí fala, e aí alguns entendem como a voz de uma divindade, de um Deus, de uma revelação, e creem através daquilo, e se batizam, por exemplo, pelos mortos, buscando alguma coisa. Você observa isso então nas seitas modernas.
Mas, querido, até no contexto bíblico de Israel, na história de Israel, você vê essa realidade, como por exemplo, Acaz, Manassés, que por misturarem-se com povos pagãos, e agora misturarem aquilo que Deus já havia falado através da lei, através do Pentateuco, eles misturam com algumas religiões, com algumas nações pagãs, e eles agora, por exemplo, sacrificam humanos, o próprio filho, como se assim o tivesse agradando a Deus, porque acham que ouviram a voz de Deus e da divindade. Consultam necromantes, buscam a voz do além, totalmente contrário à revelação de Deus, da palavra de Deus, mas porque desejam ouvir alguma coisa, desejam saber o futuro, e aí se envolvem em coisas totalmente contrárias à vontade e à palavra de Deus. O que dizer dos nossos dias? Os irmãos me perdoem, mas às vezes eu subo com o casaco aqui, depois dá um calor, tem que tirar esse negócio aqui. O que dizer dos nossos dias? Dia desses, chegando no culto, olhando o Fantástico e vi a respeito de um lugar no norte, no nordeste, que os presos, muitos que abusaram de crianças, assassinaram pessoas, estão num lugar como num retiro, e ali eles fazem uso dos chás alucinógenos, eles rezam mantras, eles param por um momento, por horas, e eles ouvem vozes do além. E saiam como ali aliviados porque algo falou a sua alma. A busca por algo, uma visão, um sonho, uma impressão. E digo, vão ouvir? Claro que vão. Use uma droga para você ver se você não vai ouvir. Você vai ouvir. Não use, né? Não estou dizendo para você usar. Me explicando melhor aqui, né? Mas você vai ficar doidão. E aí você vai ouvir tantas coisas. E principalmente aquilo que você quer ouvir. Mas, queridos, vamos ser francos. E no meio evangélico? Se hora ou outra não se vai atrás de um profeta, de uma profetisa, de alguém que fale algo a respeito do seu futuro, porque você quer saber, você quer descobrir, você precisa saber o amanhã, o dia depois, o que vai acontecer da sua vida, o que Deus quer de você. Eu já ouvi história de pessoas que em determinadas circunstâncias ligaram para alguém em algum lugar porque era uma profetisa ou dita profetisa porque querem ouvir uma voz. Vai ouvir. Por vezes vai ouvir até mesmo aquilo que quer ouvir, porque é o seu anseio. E quantas vezes totalmente contrário àquilo que é a palavra de Deus. Fecha-se a Bíblia e busca em vozes, em tantos lugares, em tantas reuniões, em tantas placas, em tantos nomes, e muitas vezes se distanciando da vontade de Deus. John Piper, que é um pastor batista, reconhecido mundialmente falando, ele é um homem de Deus e ele escreveu algo interessante que eu coloquei aí para você, que ele diz assim: algo está incrivelmente errado quando as palavras que ouvimos fora da Bíblia são mais poderosas e mais influentes para nós do que a palavra inspirada por Deus. Algo está errado. Quando você busca em cada canto, em cada recanto ouvir Deus, e você fecha a Bíblia e não o ouve. Por isso eu gostaria de dizer a vocês algumas coisas para que você tenha cuidado. Primeiro deles, Deus é soberano, mas Deus não é incoerente. Quando se diz que Deus está aqui, Deus está acolá, que vem neste lugar, vem nesse momento, e aqui Deus vai baixar, Deus vai falar, Deus vai fazer, Deus vai curar. Queridos, você vai ouvir Deus e Deus vai falar aonde e como Ele decidir se revelar, porque Ele é Deus e você não manipula Deus. O texto que lemos em Hebreus diz que Deus falou. A iniciativa foi de Deus, de quebrar a pecaminosidade humana e falar ao ser humano. Deus decidiu falar comigo e com você desde o Éden. Deus conversou, Deus falou, Deus andou.
E quando eu digo essas coisas que estou dizendo aqui, não estou limitando a ação de Deus, porque agindo em Deus, quem impedirá, diz a sua palavra. Ele é Deus que age, Ele é soberano. Não há impossíveis para Deus, Deus faz. Mas às vezes nós confundimos isso, como por exemplo, Deus pode fazer todas as coisas? Você vai dizer, pastor, Deus pode tudo. Amém. Deus pode pecar. Você está pensando, se Ele quer, Ele pode. Ele não o faz, não o fará e não o pode porque Ele é santo. E é contrário à sua natureza. Ele é Deus, Ele não quebra os seus princípios que Ele estabeleceu. Então, às vezes, nós usamos de subterfúgios para conduzir as nossas vidas ou querer ouvir coisas que é contrário à sua palavra. Mas nós usamos como se, Deus pode fazer, contrário à sua palavra, porque eu quero ouvir desse jeito, em determinada situação da minha vida. Deus não é incoerente. Ele é soberano, Ele é Deus, mas Ele não é incoerente. Por isso eu digo a você, é preciso questionar as experiências humanas quando alguém fala, Deus me falou. Ele diz, Deus falou, Hebreus, e Ele falou de muitos jeitos e de várias maneiras. Amém. Ele falou na sarça ardente, Ele falou em voz audível, quando Ele disse, Samuel, Samuel, Samuel. Ele fala com impressão, Ele falou com uma brisa suave. De inúmeras maneiras, de vários jeitos, Deus falou. Ele continua falando hoje, sim. Ele fala, ora de um jeito, ora do outro, diz a sua palavra. Talvez uma impressão no seu coração. Talvez você já teve a experiência de uma voz audível. O Espírito Santo trazendo a sua palavra, imprimindo ela. Em determinado momento da sua vida, você está numa situação e você diz, agora o que faço? E aquilo vem à sua mente, porque você já ouviu de Deus, porque está em você. E o Espírito Santo fala através da sua palavra, o Espírito Santo fala com você. Mas talvez você disse, eu já vi Jesus. Será? Se você viu Jesus como aquele Jesus de Hollywood, Brad Pitt, alguma coisa aí está meio errada. João, quando viu Jesus, ele caiu como morto. Tamanha a glória de Cristo. Um dia o veremos face a face, porque estaremos com os nossos corpos glorificados. Como Deus fala, de inúmeros jeitos, de várias maneiras, Ele falou e Ele fala. Mas diz a palavra de Deus no texto que lemos que Ele falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele não apenas falou, como Ele veio a esta terra, e a sua palavra traz essa revelação. Homens inspirados por Deus que profetizaram, e era uma profecia de um calibre tal, gente, que está aqui na sua palavra. Uma profecia escrita, revelada de Deus para com as nossas vidas. Deus já falou através de Cristo. Você quer conhecer a vontade de Deus? Vá a Cristo. Você quer saber como você é salvo? Vá a Cristo. O que mais você quer saber? Vá a Cristo. É preciso questionar. Como sabemos disso? 1 João capítulo 4, epístola de João capítulo 4, verso 1 diz: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por esse mundo. Provai. Como Deus tem falado com você quando você diz, Deus me falou. Talvez você gostaria que Deus ligasse para o teu celular. Eu também gostaria. Ele pode? Você vai dizer, Ele pode. Mas esse é o jeito que Ele usa para falar comigo e com você? Talvez se você for muito cabeçudo ou obstinado, não sei se Ele vai usar ligar para o seu celular. Mas Ele pode, mas Ele não faz, gente. Porque Ele já se revelou a mim e a você. E Ele se revelou através da sua palavra. A iniciativa foi de Deus. Mas por que então é importante nós pararmos e percebermos como reconhecer a voz de Deus? Se você quer saber mais como Deus fala,
Dia desses, uns 2 meses atrás, falei aqui que Deus quer falar com você. Vai lá no site da Filadélfia, procure lá, ouça lá, e você conhece um pouco mais a respeito disso. Mas por que é importante? Assim como Deus teve a iniciativa de falar no Éden, pouco tempo depois ouviu-se uma voz que não era de Deus, da serpente, de Satanás, do inimigo. E você pode até não acreditar na história, mas é história bíblica, ela é real. E Satanás disse: foi isso que Deus disse. E por hora você pode confundir se é Deus que falou a você, e ora pode ser Satanás falando a você, e você pode dizer: é Deus falando comigo, e você entrar numa furada. Ora pode ser o seu desejo, o seu sentimento, e você pode entrar numa furada. Nem tudo que você ouve, falando, por exemplo, em nome de Deus, é de Deus. Cuidado. Nem tudo que se diz, usando também o nome de Deus, é de Deus. Cuidado. Muitos querem aproveitar-se de você aí fora. Muitos vão querer manipular da sua fé e vão querer levar você ao engano, aquilo que é errado, aquilo que é contrário. Por isso, eu quero falar para você nesta manhã de 7 testes. 7 maneiras de você testar a sua impressão, para que você possa perceber se é de Deus ou não. É como um filtro. Você não pode olhar 1, 2 e esquecer do resto. É preciso que você olhe as 7 coisas, através da palavra de Deus, para que você possa ao menos ter um filtro e saber: é Deus que falou comigo? É o meu sentimento? É um inimigo? Queridos, isso é uma linha às vezes muito tênue, que se você não perceber, você pode andar de maneira errada. Olha o exemplo bíblico, o próprio Pedro, gente. Quando Jesus está diante dos seus discípulos, ele lhes pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus diz a ele: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, foi o próprio Deus que falou a você. Pouco depois, quando Jesus diz que vai à cruz, que vai se entregar, que vai morrer por nós, o próprio Pedro diz a ele: não o faça. Ele diz palavras como que Jesus não pudesse ir à cruz, e Jesus diz a ele: olha, arreda-te, Satanás. Gente, você está entendendo? E às vezes aparecem caminhos ao homem que parecem certo, mas ao cabo dão em caminho de morte. Por isso, perceba algumas coisas para que você teste a impressão no seu coração, para que você teste se isso é de Deus ou não é de Deus. Primeira coisa que você precisa fazer, e você precisa entender: isso que você está dizendo que é de Deus, ela concorda com a Bíblia? O seu desejo, o que você está sentindo, o seu sonho, a sua revelação, aquilo que você está imaginando, aquilo que você está pensando, concorda com a palavra de Deus? Sim ou não? Por que isso é tão importante, gente? Porque Deus não contradiz a sua palavra. Era verdade há 500 anos atrás, quando teve a reforma protestante, e há 800 anos atrás, há 900 anos atrás, no Antigo Testamento, lá quando tinha o Pentateuco, os profetas depois, quando foi compilado a Bíblia, e continua sendo verdade hoje. Deus é consistente, Ele não fica mudando, Ele não é temperamental, talvez como você, Ele não é melindroso, não, Ele não muda. E aquilo que Ele estabeleceu, o seu princípio, Ele cumpre. Ele não ignora a sua palavra revelada, não desobedece aquilo que está escrito. Por isso a questão que você deve perguntar, quando você está diante de uma decisão, quando você vai fazer algo importante na sua vida: está de acordo com a palavra de Deus? Se for contra, é contrário à vontade de Deus. E aí eu diria a você: você não precisa nem orar para saber se é a vontade de Deus. Não perca tempo. Se Deus disse, está dito. Pode não ser verdade a você, mas é verdade de Deus. Então você não precisa orar por isso. Não ore, apenas obedeça. Lucas 21:33 diz, Jesus dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Ele está dizendo nunca passarão. O que está dizendo? Que a terra, o universo não é eterno, mas a palavra de Deus não muda. Opiniões mudam, gente. Os livros de tecnologia mudam. Você se estuda em informática, você
Se leu um livro há 2 anos atrás, você não pode ler mais ele, porque já mudou tudo, está desatualizado. Não apenas porque a tecnologia vai avançando, como também porque eles querem que você troque o seu smartphone, você troque o seu tablet, 500 coisas, para que você fique atualizado. Porque coisas se desatualizam, mas a palavra de Deus permanece a mesma, ela nunca muda. E Deus não vai contradizer a sua palavra. Por isso, se hoje, nos dias de hoje, a realidade, por exemplo, não apenas hoje, mas é uma realidade de tanto tempo, mas hoje talvez mais em voga, de você curtir o seu prazer, de você fazer aquilo que está na sua telha, aquilo que está dando vontade, que se você não está tão bem no seu casamento, você se separa, e você encontra alguém, e você começa a viver um novo relacionamento, porque afinal de contas você tem que ter prazer. Queridos, isso é contrário à palavra de Deus? É. Deus quer que você tenha prazer, Deus criou o sexo, criou. Amém, aleluia. Mas é para o matrimônio, é para o casamento. Por isso não ore a Deus. Aí você vai dizer, então eu não vou orar e vou fazer. Não o faça. Não deixe o seu cônjuge. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. É isso que Deus diz? Deus não muda a sua palavra, você pode mudar o seu sentimento, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pensando, mas Deus não muda, o seu princípio não muda. Talvez você diz, eu estou na perca, na dor, na falta da minha mãe, do meu irmão, do meu parente, e eu vou entrar num lugar como num centro espírita, e lá eu quero ouvir a voz dele e dela. A palavra de Deus diz que isso é totalmente contrário à sua vontade, que você não deve consultar essas coisas, que ao homem está dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não faça, porque você vai ouvir uma voz sim, mas essa voz não é a voz de Deus. Mas não apenas isso, gente. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós... O apóstolo Paulo dizendo, ele está falando num contexto de acrescentar algo à palavra de Deus. Ele diz, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Querido, quando você entra em algum lugar, você adentra em algum lugar, e alguém diz, eu tive uma revelação nova. Isso não existe. Preste bem atenção nisso. Não há uma nova revelação num contexto bíblico. Porque aquilo que foi revelado a homens inspirados por Deus. E essa revelação foi escrita. Está escrito, gente. O que acontece? Deus ilumina o nosso coração para que possamos entendê-la. Agora tem gente que diz, eu acredito muito mais naquilo que profetizaram, naquilo que falaram, do que aquilo que a Bíblia diz. É uma escolha, aí eu digo a você, você está por sua conta e risco, porque você não pode tirar nada, nem acrescentar nada, é isso que termina em Apocalipse, na sua palavra, na palavra de Deus. Homens inspirados por Deus, que escreveram. Isso é tão interessante, gente, porque eu digo a vocês, às vezes me impressiona, porque no contexto da palavra de Deus, do Antigo Testamento, quando alguém dava, por exemplo, uma profecia a alguém, e essa profecia não se cumprisse, acontecia, por exemplo, uma coisa muito grave. Então, por exemplo, se alguém chegasse, pastor, Deus está me falando que se você sair com o seu carro agora, e você ao invés de ir pela Avenida Boqueirão, você pegar em confidência, um carro vai bater em você. E daí, eu mudo meu caminho ou não mudo? Eu digo, se eu quero ir pela Inconfidência, eu vou pela Inconfidência. É Deus que me guarda, é Deus que te guarda, a nossa vida está na mão de Deus. Mas se eu for e nenhum carro me bater, se fosse no contexto da sua palavra, eu poderia chamar esse profeta e ele ser apedrejado. Porque não foi algo de Deus, foi uma profetada. E queridos, às vezes as pessoas estão aqui e acolá querendo ouvir a voz de Deus, e vai a algum lugar e alguém dá uma profecia, que normalmente ela é generalizada, e não percebe que de 1000, ele errou 999, mas acertou uma. Você está com dor de cabeça, ou Deus está me falando que você está com dor na coluna, e nesses dias, gente, dor de cabeça, dor na coluna, está estressado, quem não está? Não estou dizendo que Deus não fala, gente. Dia desses no meu grupo de crescimento,
Uma pessoa compartilhou a respeito da sua história de vida. Ele estava desviado, longe de Deus, e ele estava num outro estado, em outro lugar, afastado da palavra de Deus, e ele se escondeu num canto há muitos anos atrás, e um homem de Deus pregando a palavra de Deus foi até ele e falou com ele a respeito da sua vida. Mas até mesmo não o fez de maneira pública, e chegou a ele e falou. E ele caiu da sua altivez, do seu coração orgulhoso, e ele se voltou para Deus. Então Deus faz, Ele é soberano. Mas cuide, para que você não esteja aqui e acolá buscando algo novo, uma revelação de Deus. E aquilo que contradiz a sua palavra, gente, não é de Deus. A sua palavra é apta para nos instruir, para mostrar a vontade de Deus, para vivermos os valores de Deus, para nos corrigir, para nos alinhar e nos dar a direção. Por isso, teste, está de acordo com a palavra de Deus isso que eu quero, o que eu desejo, o que está no meu coração? Porque se você ignorar esse filtro, você vai estar em apuros. Pode ter certeza que você vai se queimar. Segunda coisa, segundo filtro, para que você perceba, isso que está no meu coração faz-me mais semelhante a Cristo. Filipenses 2, o verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Gente, Cristo é o padrão pelo qual nós podemos medir a vontade de Deus para com a nossa vida. Faz mais parecido com Cristo, reflete o caráter de Cristo na minha vida. Isso você pode avaliar cada situação da sua vida, cada modismo aí fora, cada ideia. Eu estou mais parecido com Jesus, por quê, gente? Porque nós estamos aqui nessa terra e Deus está formando o nosso caráter. Ele está nos fazendo mais parecido com Cristo. Por isso que quando você aceita Jesus, você não vai logo para o céu, você morre, não. Porque aqui nessa terra nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo moldados. Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Por isso, quando você está diante de uma situação, você deve perceber: essa situação está trabalhando no meu caráter. Porque estamos num mundo quebrado, com doença, num mundo imperfeito, onde o seu trabalho não é perfeito, as suas relações não são perfeitas, a economia não é perfeita. Pare de pensar que você vai ter um lar perfeito com a sua esposa. Vai ter dificuldade sim, vai ter problema sim. Isso não é pessimismo, mas é uma dose de realidade. Mas quando você passar por isso, e se você entender que nessas coisas Deus está com você, não porque você vai se alegrar na dor, mas você sabe que Deus está com você, você começa a perceber a vontade de Deus, porque Cristo passou por dificuldade, nós vamos passar. Mas sabe o que acontece? Muitos vão dizer a você: Deus diz que você vai ter paz, Deus está dizendo que você vai ser curado. Não que Ele não cura, Ele cura. Ele traz paz, mas que você não vai ter nenhum problema, será? E às vezes estamos como que com coceira no ouvido, de um lado ao outro, querendo ouvir palavras que mexem com o nosso ego. Aqui ainda não é o céu. Logicamente tem horas que Deus fala, mas o que eu quero que você perceba é que Deus está moldando a sua e a minha vida. E ao invés de você ficar se batendo de um lado ao outro, em meio à dor, em meio à dificuldade, ore a Deus, diga a Deus: ministra na minha vida, Deus fala comigo. 2 Coríntios 10, verso 5, parte B diz: e levamos cativo todo pensamento. E é aí que nós devemos estar dizendo o texto: testar cada pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, devemos usar Cristo, a pessoa de Cristo, aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele ensinou, para testar, para validar se é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Por isso, pergunte diante de uma ideia: Jesus faria isso? Pergunte diante de um negócio: Jesus agiria assim? Pergunte diante do momento que você está abrigando um sentimento: será que Jesus sentiria assim como eu estou sentindo? Jesus faria desta maneira? Como eu sei como Jesus faria? Qual a vontade de Deus? Está fazendo com que eu possa manifestar o fruto do Espírito, que é paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão, essas coisas. Mas talvez dando uma lista um pouco mais específica, mais prática, para que você possa verificar se isso que você está abrigando está mais parecido com Cristo.
Tiago, capítulo 3, o verso 14 e o verso 17 nos diz assim: contudo, ele está falando aqui a respeito de sabedoria. Sabedoria é ver a vida sob o ponto de vista de Deus. É como você enxerga a sua vida. Ele diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ou seja, você está amargurado, você quer retalhar, você quer se vingar de alguém, porque alguém fez alguma coisa para você, ou você quer talvez ali naquele momento trazer inveja, por isso você quer comprar algo novo, você quer fazer algo diferente para que as pessoas invejem você. E ele segue dizendo: no coração inveja amarga e ambição egoísta, ou seja, eu quero talvez me tornar rico, para que os outros dependam de mim, eu diga que eu sou o cara, que todo mundo perceba o meu valor, me inveje. Olha o que ele diz: se você tem essas ideias, essas impressões, ele segue dizendo, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaco, vem do diabo e não de Deus. Então, se no seu coração, o seu desejo, a sua vontade, no fundo é uma vontade por causa da inveja, da amargura, da ambição egoísta, não é de Deus, não me faz mais parecido com Cristo. E ele segue dizendo: mas a sabedoria que vem do alto, ou seja, vem de Deus, é antes de tudo pura. Se é impuro, não é de Deus. E ele segue dizendo: é pura, depois ela é pacífica, ou seja, ela é amante da paz, ela é de paz, ela promove harmonia e não conflito. Gente, se você tem uma ideia e você vai fazer alguma coisa, e isso vai trazer problemas às outras pessoas, isso vai trazer dificuldades, conflitos, e não harmonia, isso não é de Deus, porque Deus nos chamou a sermos pacificadores. Logicamente aqui eu estou falando de uma maneira geral, não tem como nós entrarmos mais específico nisso, mas gente, observe isso. Por isso que a fofoca não é de Deus, porque a fofoca gera divisão, e Deus não nos chamou a divisão. Se é fofoca, não é de Deus a sua ideia. E ele segue dizendo: ela é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e ela é sincera. Ela é sincera. Se você está usando as palavras, a ideia que você tem, a impressão que você tem, para manipular as pessoas, não é de Deus. Para usar de subterfúgio diante das situações, não é de Deus. Ela também não é hipócrita, ela é sincera. O que eu estou sentindo me faz mais semelhante a Cristo? Tem feito você mais semelhante a Cristo? Terceira coisa, terceiro filtro. Você não pode desprezar se concorda com a palavra, se me faz mais semelhante a Cristo. Mas o terceiro filtro também, ela é confirmada pela família da igreja. Quando você segue a Jesus, você tem um relacionamento com Deus, mas você passa agora a ter um relacionamento com as pessoas, com a família de Deus. E a grande verdade, a grande realidade é que Deus não criou você para que você viva só. E você precisa de outras pessoas, eu preciso de pessoas maduras que ajudem-me na minha fé, que olhem para a minha vida e às vezes digam, isso não está legal. Por isso, se você quer ver, se o que você está pensando, se você está vendo, é de Deus, ela precisa ser confirmada pela família da igreja, através de pessoas maduras. Efésios 13, o verso 10 diz, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Através do corpo vivo de Cristo, da sua igreja, a sabedoria de Deus é manifesta. Deus quer usar outras pessoas para confirmar aquilo que você está querendo. Por isso, de maneira prática, perceba bem, se Deus realmente falou com você, Ele vai confirmar isso através de crentes maduros. Eles vão dizer a você, de fato, faz sentido, é isso mesmo. Talvez você aqui da Filadélfia, o pastor Gilberto vai dizer a você, toca a ficha. Vai confirmar. Segunda coisa, se você sentir resistência em ter a sua ideia, seu desejo testado pelos outros,
Você diz assim, eu não vou dizer, eu não vou compartilhar esse negócio. Eu acho que eu vou ficar para mim mesmo, eu sou meio calado mesmo, sou meio tímido. No fundo é meu orgulho, eu não vou dizer. Gente, isso já é uma bandeira vermelha. Isso já é um aviso a você, dizendo, ixi, eu mesmo estou sentindo que esse negócio não é de Deus. E eu sei que se eu falar, eles vão dizer, tchê, isso está contrário à palavra. E aí você nem o diz, você nem fala. Outra coisa, se você tem uma ideia, e você fala, e outros cristãos não a confirmam, o que será isso? Você está errado, deixa essa ideia, porque senão você vai se queimar, senão você vai entrar por dificuldade, deixa para lá. Pode ter certeza que não é a vontade de Deus. Se cristãos maduros questionam a sua ideia, você deveria questioná-la também. Mas sabe o que às vezes nos impressiona e me impressiona? De pessoas que ouvem, mas eles querem ouvir o que eles querem. Então eles saiam de um determinado lugar, eles saiam daquilo que eles estão ouvindo, eles vão a outro lugar, eles vão a outro e outro e outro, até ouvir o que querem. Na verdade, eles não querem ouvir a vontade de Deus. Eles querem confirmar a sua própria vontade. Provérbios diz que a sabedoria dos justos pode salvá-lo. Salvá-lo do quê? De perder tempo, de perder dinheiro, reputação, a sua família, constrangimentos e tantas outras coisas. E sabe qual é o maior motivo de muitas vezes as pessoas estragarem as suas vidas? Porque elas não têm pessoas maduras perto de si, para que possam falar a elas. Elas têm relacionamentos superficiais. Elas não adentram relacionamentos profundos. Ou às vezes também, como eu acabei de dizer, elas até o têm. Elas até os têm. Relacionamentos profundos. Mas elas se recusam a ouvir. Por isso, Provérbios 11, o verso 14 diz, na multidão de conselheiros há segurança. Procure pessoas maduras, para que confirmem aquilo que você está pensando, aquilo que você está querendo, aquilo que você está desejando. Não vá de um lado ao outro. Gente, isso é tão sério, que dia desses eu ouvi de uma pessoa a respeito de um querido, que ele deseja muito no seu coração de ser pastor. E ele já mudou aonde ele mora, gente, para mais de 20 igrejas. Porque ele vai para um pouco, um tempo, e alguém diz, agora você vai ser tal coisa, agora você vai ser tal coisa. E ele vai aqui, vai acolá, e aqui, acolá, aqui, acolá, já passou de 20 igrejas, porque ele quer ser pastor. E ele quer ouvir alguma coisa que Deus não disse a ele. Mas pode ser, e Deus está cuidando dele, talvez ali, dizendo, tchê, presta atenção. Mas daqui a pouco ele vai chegar no lugar e alguém vai dar o carimbo a ele, e ele vai se queimar. Porque ele quer ouvir uma coisa que ele quer, gente. Você está entendendo? Cuide disso. Quarto filtro. É compatível com a forma que Deus me deu? Gente, se você entender isso, você vai economizar tempo, dinheiro e não desperdiçar a sua vida. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus formou você, Deus criou você, Deus deu a você a sua personalidade. Quando você conhece a Jesus, Ele dá um dom espiritual no mínimo, Ele deu a sua forma, as suas experiências que você tem, e Ele não desperdiça isso. Olhe para essas coisas antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Não é porque o meu filho, eu tenho 2 filhos, não é porque eles são filhos de pastores, de pastor, que eles vão ser pastor. Talvez eles cresçam e o negócio deles é lidar com coisas manuais, coisas práticas. Eles gostam, talvez, pode ser que possam gostar de pessoas, não de andar junto, caminhar junto, mas naquele grupo menor apenas. E não é porque são filhos de pastor que vão ser pastor. Eles precisam entender a sua forma. Aí o negócio deles é lidar com ferramentas, não pode ver gente na frente. Ah, mas vai ter que ser pastor, eles vão se queimar. Não que não possam, se Deus os chamar para isso, mas a forma deles, o olhar para as pessoas vai ser diferente. Você está entendendo? É como o João e a Maria. O João, ele diz, ele é um jovem da igreja, um jovem adulto, e daí daqui a pouco ele diz a Maria, olha Maria, eu descobri aonde Deus quer que eu me envolva. E a Maria diz a ele, onde? Que legal, você descobriu. Ele disse,
Deus me chamou para liderar o ministério das mulheres. E daí a Maria diz assim, que é isso, tia? De onde é que você tirou isso? Tem a ver com a minha forma. Eu estou solteiro e eu amo mulheres solteiras. Não tem nada a ver, né? Não é compatível com a forma, com a maneira que Deus criou, gente. Se você está diante de uma decisão importante na sua vida, e você se conhece, você sabe o que Deus lhe criou, o que Deus lhe chamou a fazer, querido. Não tome decisões que vão ser contrárias à forma que Deus lhe deu, à maneira que Deus lhe formou, à maneira que Deus criou. É como eu achar que eu devo cantar e eu vou dizer, ou o pastor Gilberto, né? O pastor Gilberto era tocador antigamente. Diz, eu sou pastor da igreja, agora eu vou tocar e eu vou ministrar o louvor na igreja. Queridos, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, gente. Amém? O pastor está querendo cantar aí, né? Não tem a ver com a forma, com aquilo que Deus fez, gente. Com aquilo que Deus lhe criou. Deus não vai levar você a usar a sua vida de uma maneira inconsistente. Mas não apenas isso. Há um outro filtro, e ele diz respeito à sua responsabilidade. Aquilo que você tem ouvido, preste bem atenção, tem a ver com você? Deus está falando com você, é sobre você? Porque tem hora que você vai orar e você vai dizer, Deus está falando comigo a respeito da minha esposa. E você quer exortar a sua esposa, você quer exortar o seu filho, você quer exortar o seu pastor. Mas quando você ora, você não está ouvindo que Deus está falando com você. Por isso você tem que pensar, tem a ver com a minha responsabilidade, tem a ver com a minha vida. Isso é tão interessante, gente, que Pedro, quando Jesus diz a ele que ele vai morrer, que ele vai ser martirizado, e que a sua morte não vai ser muito fácil, ele olha para Jesus, ele olha para João e diz, e esse aí? E daí Jesus diz em João 21, 22, a palavra nos diz, Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Venha comigo. Jesus está dizendo a Pedro, não é da tua conta. Tem coisa que não é da sua conta, tem coisa que não é da minha conta. O grande problema é quando eu e você queremos dizer que ouvimos Deus, mas queremos ser o Espírito Santo de Deus para outras pessoas. Você quer ser Deus para o outro. Você precisa querer ouvir Deus fundamentalmente para você. Deus pode falar com você para outra pessoa? Pode sim, mas você tem que ter cuidado. Romanos 14, verso 4 diz, quem és tu que julga o servo alheio? Ou seja, esse servo que é de Deus e não seu, para ser o seu próprio Senhor, ou seja, Deus é o seu mestre. Ele está em pé ou caia, mas estará firme porque é poderoso, porque Deus é poderoso para o firmar. É Deus que sustenta a vida das pessoas. Não seja Deus para o outro. Por isso tenha alguns cuidados, gente. Quando você recebe de alguém falando em nome de Deus para a sua vida, é aquela história, Deus me disse para te dizer. Muita gente entra em furada quando acontece isso, gente. Me perdoa a expressão. Eu já ouvi de pessoas, não aqui na nossa igreja, mas depois vieram para a nossa igreja, que casaram com pessoas porque alguém disse a ela, Deus me disse. Deus diz para outra pessoa que você tem que casar com alguém, questione. Porque Deus vai falar primeiramente com você. Sempre. Em coisas importantes na sua vida. Tem feito danos. Preste bem atenção. Deus me disse que você vai passar por um tempo difícil e agora você vai ter uma nuvem. Eu vejo uma nuvem preta na cima de você. Que novidade. No mundo nós vamos ter aflições, gente. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Vá para a palavra de Deus. Deus tem grande obra na sua vida. Deus lhe ama. Legal, que bom. Mas eu já sei disso. E não sei porque sou prepotente. Você não sabe disso porque é prepotente. Mas porque a palavra de Deus já o diz, que Ele me ama. E Ele lhe ama. Não fique atrás de vozes que Deus já disse a você. Porque querendo ou não, muitos vão querer às vezes manipular a sua fé. Gente, como eu saí aqui desse lugar, eu desci aqui e alguém chegar e dizer, pastor, Deus falou comigo para mim falar para você uma coisa. E Deus falou comigo o teu pecado secreto. Aí você vai dizer, o pastor tem um pecado secreto? Eu vou dizer a esse querido e essa querida, você está mentindo. Porque eu acabei de me acordar hoje pela manhã bem cedo para orar.
e Deus não falou comigo nenhum pecado secreto. Você está entendendo? Cuide. Quando alguém diz alguma coisa a você em nome de Deus, é da sua responsabilidade. Deus pode usar você para falar com o outro? Pode. Não estou falando aqui no contexto, às vezes, que você tem que chamar alguém, tem que exortar através da palavra. A palavra já diz isso. Faz parte do contexto bíblico cristão e no contexto de igreja local. Mas se Deus falou com você para dar um recado a alguém, pelo menos 3 coisas guarde no seu coração. Seja paciente, ore a respeito disso. Não tenha pressa. Porque quando você ora e você é paciente, você dá tempo para Deus falar com a própria pessoa. E você intercede para que o coração da pessoa esteja aberto para ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, Deus provavelmente vai usar você para confirmar aquilo que Ele já disse à pessoa. Gente, não é nenhuma e nem 2 vezes que quando temos uma palavra de Deus e falamos a alguém, essa pessoa diz: pastor, amém, porque é isso mesmo que eu tenho ouvido de Deus. É isso mesmo que tem estado no meu coração. Deus já falou a vida dessa pessoa. E terceiro, Deus costuma usar você e a mim, gente. Muitas e muitas vezes, sem mesmo nós sabemos que Ele usou. Quantas vezes no grupo de crescimento você conta um exemplo, você fala alguma coisa e Deus usa você. E você sai dali e 2 semanas depois alguém diz: sabe aquele exemplo que você deu? Deus falou comigo. Sabe aquela palavra que você deu? Deus falou comigo. E você nem sabe a situação, o momento, mas Deus o conhece. Por isso Deus vai usar você muitas vezes e você nem vai saber que Ele está usando. É um filtro. Vai indo lá, concorda com a Bíblia, sou mais semelhante com Jesus, a igreja confirma, irmãos maduros confirmam, tem a ver com a maneira que Deus me criou, diz respeito à minha responsabilidade, mas também trata-se de convicção ao invés de condenação. Por que isso é importante, gente? Porque tem pessoas que muitas vezes estão andando com peso no coração, como se Deus houvesse falado com eles. Eles dirigem a sua vida como se fosse um karma, um peso, algo que já está destinado à sua vida, e eles acham que pecaram, erraram, sentem uma condenação e querem viver através dessa condenação. Quando Deus fala com você, é convicção, convicção do seu erro, Ele é específico. Ele diz a você: isso está errado. Você briga na sua casa, você discute na sua casa, e o Espírito Santo fala a você: você está errado. É convicção do erro. Agora a condenação, quando vem do diabo, gente, ele vai dizer: você é um bobo, você é infantil, você não consegue mesmo, mais um relacionamento, você não pode. A convicção de Deus é específica para o erro. A condenação do diabo, ela é genérica. A convicção de Deus não bate no seu valor, no valor que Ele lhe criou, quem você é. A condenação do diabo, sim, vai mexer no valor da sua vida. Como sabemos disso? Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus. Deus sinaliza o seu e o meu pecado. Você ouvir a voz de Deus a respeito do seu pecado, é convicção do erro, é de Deus. É algo que mexe com o seu valor, não é a voz de Deus, querido. Não haja na sua vida através dessa voz. Quanto tempo vai durar então a convicção do erro, que eu sinto até mesmo uma condenação em relação ao meu erro específico? Apocalipse 3,19 diz: repreendo, Deus falando, e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus mostra o erro. Você vai sentir quanto tempo essa convicção do erro? O tempo que você demorar para pedir perdão a Deus. Se 1 hora, 1 hora. Se 1 mês, 1 mês. Mas às vezes pode levar 10 anos, se você não se arrepender. Mas olha o que Satanás faz, e olha o que ele é. Apocalipse 12:10. Pois o acusador, Satanás, dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Ele é o acusador dos filhos de Deus. Ele diz a você: isso é uma pequena coisa, faça, não vai dar nada. Você o faz e agora ele condena. Se tornou uma grande coisa o seu pecado. Arrependa-se, volte-se a Deus, confessa-se. Se você se sente ainda culpado, talvez é porque você ainda não se arrependeu. E muito provável que você continua ouvindo a voz do diabo, ao invés da voz de Deus.
E aí vem o desânimo, e aí vem as dificuldades, e isso pode muitas vezes guiar a sua vida. E por último, último filtro, que talvez muitos às vezes usam isso. Não sinto a paz de Deus sobre isso. É o último teste, isso não é menos importante. 1 Coríntios 14:33 diz, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Será que isso que eu estou querendo, eu estou decidindo, eu tenho paz sobre essa decisão? Será que eu não estou sendo pressionado, conduzido, para que eu tenha que tomar uma decisão rápida, precipitada, no meu ministério, nas minhas finanças, com os meus filhos, para mudar de cidade, para aceitar uma proposta? Será que não é muito rápido? É agora ou não vai ter depois? Ou você compra, é que nem você ir na concessionária, ou você compra agora ou não tem desconto amanhã. Será? Eu estou sendo pressionado. Você que é pai, você quer que os seus filhos entendam a sua voz, ou você quer que eles sejam pressionados? Façam as coisas sem entender, para que ele fique um adulto alienado, sem compreender nada da vida. Não, você não o pressiona, você fala até que ele entenda. Às vezes você precisa usar alguns métodos, não vou falar aqui, mas você precisa, né? Mas até ele entender. Da mesma maneira Deus, gente. Ele não quer que eu e você estejamos confusos a respeito da sua voz. Ele quer que eu e você entendamos. Não quer que você seja pressionado a tomar uma decisão importante da sua vida. A única pressão que talvez é legítima de Deus, preste atenção, é quando você está dizendo não àquilo que você já sabe que é de Deus. E aí é como Jonas. Por isso, você tem sentido paz de Deus sobre aquilo que você está decidindo? Ou está truncado, está pressionado? Questione. Aquilo que você acha que você tem ouvido de Deus é a oportunidade de Deus para a sua vida. Você está preocupado, você está ansioso? Olha o que diz Filipenses 4. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Queridos, se é a voz de Deus, e você está preocupado, você está ansioso, tem alguma ruptura na comunicação, a paz de Deus guarda o seu coração. Preste atenção nisso. A voz de Deus não cria ansiedade. Você pode estar na dificuldade, você pode estar no meio da tempestade, mas a voz de Deus vai lhe acalmar, vai lhe dar uma paz que excede o entendimento. É uma paz totalmente diferente, é uma paz que você experimenta de uma maneira inexplicável. Deus deseja que você ouça Ele, sim. Ele não é Deus de confusão. Ele não está jogando com você. Ele não está como aquela briga, aquela busca de gato e rato, aonde o rato se esconde, Tom e Jerry, e você tem que tentar achar de um lado ao outro. Não. Ele fala de maneira clara, de maneira que você possa ouvir. E ele diz, se você buscar a Ele de todo o coração, você vai o ouvir. Quando você o buscar de todo o coração. Por isso, eu digo a você nesta manhã, talvez você diga assim, eu não tenho ouvido Deus, eu não ouço Deus, eu nunca ouvi Deus, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Talvez nessa manhã você ainda precisa começar um relacionamento com Jesus Cristo, porque à medida que você anda com Ele, caminha com Ele, você vai sendo mais parecido, e você agora tem um relacionamento com Deus. Por isso João 8, verso 47 diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É como ontem, eu estava num determinado lugar, e o meu filho, eu estava observando ele tem 5 anos, e ele se distanciou um pouco, e daqui a pouco ele viu que eu vi que ele não viu nem eu, nem a minha esposa, e ele saiu dizendo, pai, mãe, e aí eu disse, Gustavo, não gritei, não falei alto, mas ele ouviu a minha voz, e ele olhou, e viu, e veio, porque ele conhece a voz do Pai. Quando você se volta a Jesus, e você se entrega a Jesus Cristo, você passa a ouvir a voz do Pai. Mas talvez você diga assim, pastor, eu já
entreguei a minha vida a Jesus. E no passado, outrora, eu ouvi a voz de Deus. E agora está difícil, eu não ouço mais. Tem uma ruptura. Está bloqueado a linha. O Wi-Fi está desligado. Querido, pode ser que você na sua vida está cultivando algum pecado. E a prática do pecado nos afasta do nosso Deus. Se volte a Ele. Se reconcilie com Ele. Seja íntimo dEle. Busque a Ele. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, a curvar a sua fronte. E nesta manhã, você tem ouvido Deus? Você tem discernido a voz de Deus? Deus fala hora de um jeito, hora de outro. Fala através da sua palavra, revelada a nós, por meio do seu Filho, como lemos em Hebreus. Mas você tem ouvido essa voz? Talvez de tudo isso que falei, você diga assim: eu não entendi nada, não tem nada a ver comigo. Porque talvez você ainda não entregou o seu coração a Jesus. Você nesta manhã gostaria de entregar o seu coração a Jesus, dizendo: Deus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero viver essa vida contigo que nos dá uma vida boa, agradável, diante da tua vontade. Levante a mão onde você está. Você que diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus, amém. Há alguém mais que deseja entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero. Em nome de Jesus. Convidaria a igreja a ficar em pé nesse momento. E nós vamos cantar aquele cântico que diz: tua palavra é ela que nos fortalece. Se você precisa se voltar a ela, ela não precisa estar e não deve estar no Salmo 91, 23 aberto na sua casa. Elas têm que estar no seu e no meu coração. No meu e no seu coração. Você tem cultivado? A sua mente está aberta para ouvir a voz de Deus? Ou às vezes você nem procura confirmá-la com a família da fé, porque você já sabe que está errado e você quer andar nesse caminho. Você até pode, mas você vai se queimar. E esse queimar não é com o fogo do Espírito Santo de Deus, é queimar na dificuldade, no problema. É ter dificuldade na sua vida. Ouça a voz de Deus. Guarda o meu coração. Deixa Ele guardar a sua vida. O meu lar, o meu lar. Guia meus pés. Põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como vai falando com Deus. Quando você fala com Ele, Ele lhe ouve. A palavra que me fortalece. É verdade. Quando a noite, quando o dia amanhece. Creio teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado não me sinto só. Talvez nesta manhã, não apenas o seu relacionamento A palavra com que Deus, me fortalece, mas você está diante de uma situação que você diz: Deus, o que tu queres? Qual é a tua vontade? teu amor, Faça Deus como um filtro, busca ao teu Deus. lado não me sinto só. Talvez hoje você tenha uma decisão importante a tomar na sua vida. Deixa Ele falar com você em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Porque, queridos, há às vezes barreiras do pecado, há barreiras espirituais que se interpõem. E você precisa orar: Deus, abre os olhos do meu coração, abre os olhos para que eu o veja, abre os meus ouvidos para que eu escute, para que eu perceba a tua vontade para com a minha vida, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, oramos: Pai, eis a vida dos teus filhos e das tuas filhas, aqueles que nesta manhã, Pai, desejam entregar o seu coração a Ti, Espírito de Deus. É uma oração que o Senhor
orou, quando o Senhor adentra o coração, e os teus filhos nesta manhã, Pai, que talvez estão confusos, talvez estão totalmente alienados à tua vontade, Pai. Espírito Santo de Deus te revela, fala a cada coração, que eles tenham ouvidos espirituais, que todo pecado caia por terra, no nome de Jesus, e que haja perdão de Deus, e que os teus filhos possam compreender a tua palavra, a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá discernimento, dá sabedoria, para a glória do teu nome, Pai. Me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Pelo teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado não me sinto só. Tua palavra que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Pelo teu amor, faça chuva ou faça sol, ao teu lado não me sinto só.